pode ter dúvida, né? Será que tem alguma coisa a ver com filosofia? Eu já falei outras vezes, mas repito de novo, que de fato o lugar onde Sócrates ensinava era nos ginásios, né? Então, quando as pessoas estavam lutando, e as lutas eram diferentes naquela época, né? A luta greco-romana tinha uma luta que a greco-romana que a gente hoje tem nas Olimpíadas, né? Tinha uma luta sem regras, que era tipo luta livre ali, mas não se sabe. Em alguns momentos poderia ser até a morte, outros não, né? A ideia, inclusive, do MMA, do UFC, eles nasceram tentando trazer a ideia da Grécia Antiga mesmo, da luta, né? Enfim, Sócrates, depois você sabe, ele acabou sendo condenado à morte porque ele não quis voltar atrás daquilo que ele tinha falado, né? Então foi um julgamento onde ele falou assim, ó, eu estou aqui e eu exortei todos vocês atenienses a viverem a virtude, a cuidar de si antes do que da cidade, a serem as melhores pessoas possíveis, né? Nunca buscar as coisas materiais antes da vida intelectual, da vida espiritual. E por que vocês estão me condenando? É por causa de alguma dessas coisas, assim? E ele foi, então, condenado à morte. Foi um trauma, né? Platão, para a gente só entender a história, Platão, ele era um poeta. E ele queria escrever poesias. Você sabe que na Grécia Antiga tem aqueles anfiteatros, onde o pessoal fazia muitas peças, né? E era comum o pessoal fazer, tipo, um edital para concorrer àquelas peças, né? Tinham as comédias, que tinham o final feliz, e as tragédias. E diz a história que ele foi até um concurso, levando a poesia que ele tinha feito, né? Um concurso de uma história, né? Só que no meio do caminho ele escutou um velhinho falando. E ele parou, escutou o velhinho falando e falou, cara, o que é isso? Isso é impressionante o que ele está falando. Ele diz a história que ele pegou a peça dele e jogou no fogo, queimou. E ele começou a ser, então, a partir daí, discípulo de Sócrates. O nome Platão, na verdade, não é o nome dele, né? Platão significa platô, aquele que tem ombros largos, porque ele lutava, ele era forte. Então, justamente, eles ficavam lutando ali, tinha esse costume. E Platão, vou contar só a história que é mais conhecida de todos, ele tem aquele mito da caverna. Já ouviu falar do mito da caverna? O mito funciona da seguinte maneira, né? Ele era um poeta, então ele conta uma história que tinha um rapaz que estava preso, né, dentro de uma caverna, e estava preso pelos dois braços e ele era obrigado a olhar para frente. Não obrigado, na verdade não tinha nada que impedisse para ele olhar para o lado, mas olhando para frente tinha umas imagens. Essas imagens que apareciam ali, ele achava que era verdade, mas o que acontecia? Atrás tinha uma parede, em cima da parede tinha umas imagens e tinha um fogo atrás, que como que projetava. Então ele olhava para a parede achando que aquilo era realidade, na verdade aquilo era só uma projeção, uma imagem, uma cópia. E aí ele falou, por acaso aquela pessoa que estava presa resolveu então olhar para o lado e viu que estava preso. E ele resolveu então subir pelo lado de fora. Ele deu a volta, subiu. Na hora de subir, claro, a luz do sol cegou ele um pouco e conseguiu. Quando ele chegou lá de fora, ele viu que na verdade aquela árvore, aquele cavalo, aquelas imagens que ele via dentro da caverna eram todas cópias das imagens verdadeiras que estavam do lado da fora da caverna. O que ele olhava do lado de fora da caverna, que era iluminado pelo sol, ele conseguia ver as coisas realmente como são. E aí depois Sócrates fala assim, essa é a nossa vida, né? A gente muitas vezes acha que o mundo material é o mundo mais verdadeiro e a gente acaba deixando de lado o mundo, né, espiritual, o mundo realmente que importa. Porque Platão, nesse mito, ele está contando a história de uma pessoa que é educada e da pessoa que não é educada. Quem não é educado vive pelos sentidos, vive pelos prazeres, vive nas coisas materiais, vive no orgulho, vive nos exageros, né, nos excessos. E essa pessoa precisa sair dessa ilusão da caverna, ou seja, como ele sai dessa ilusão? Através do conhecimento, né? E isso dá para perceber muito bem, inclusive no jiu-jitsu, né? Quando a gente vê de fora o que a gente nunca fez, ou quem nunca fez um esporte, às vezes olha de fora, não entende a complexidade que é aquilo, né? Só quando a gente começa a fazer, que a gente começa a ver como é que é complexo. Porque o conhecimento vai elevando a nossa percepção de como a vida é muito mais profunda do que parece. Eu lembro uma vez que eu estava no meio do mato, assim, né, fazendo uma meditação, e aí eu lembro que estava assim, era uma floresta, assim, quase, né? E aí eu comecei a olhar a grama, e aí eu olhava as coisas, até então estava tudo normal. Depois de um certo tempo que eu fiquei em silêncio, e comecei a olhar ali, eu vi que começava uma formiguinha andando, aí tinha outras formiguinhas, aí tinha outros bichos, e aí quando eu comecei a olhar a grama, eu via que a grama se mexia assim, ó. Ela se mexendo. Eu falei, cara, olha que louco isso aqui. Quando eu cheguei aqui, eu estava agitado, e eu não percebi que tinha tanto movimento. Mas quando eu parei, quando eu silenciei, quando eu interiorizei,
eu vi que ela tinha muito mais vida do que parecia. Eu falei, cara, a vida é assim. A gente às vezes está na correria, a gente não para, a gente não percebe as profundidades que existem nas coisas. A gente vê de maneira muito superficial, né? E esse mito está trazendo as pessoas justamente para isso, sair da superficialidade, sair da vida meramente do físico para o espiritual, né? Da vida, sentimento dos sentidos para a vida da inteligência, né? Para sair dos prazeres imediatos para uma coisa mais prolongada. Isso a gente aprende bastante no jiu-jitsu, porque a gente não aprende uma coisa da hora para outra. A evolução é muito lenta, exige paciência, exige a gente perder muito, né? Exige a gente perceber que a gente erra, que a gente se precipita, né? Então tem muito a ver com a nossa vida. Assim, tudo aquilo que acontece aqui, na verdade, no tatame, ele tem muita relação depois com a vida. Se a gente for perseverante aqui, com certeza eu vou ser perseverante na hora de uma dificuldade na minha família, na dificuldade de eu perder meu emprego, na dificuldade de uma doença, de algum ente familiar, né? Nessas horas eu preciso de trazer aquela resiliência que a gente aprende no tatame para a própria vida. E só para acabar o mito, no final ele fala assim, ó, e se esse rapaz resolver então voltar para a caverna e avisar os outros, porque tinha vários presos, que eles estavam vivendo uma ilusão? Aí o Sócrates fala, na boca de Platão, né? A Platão colocando na boca de Sócrates, né? Por acaso, quando ele chegar lá, ele vai falar, ó, pessoal, isso aqui é tudo mentira. Essas pessoas não vão gostar e vão acabar matando esse prisioneiro. Ele estava fazendo uma alusão a Sócrates, que foi assassinado, tentando levar os atenienses à verdade, à virtude, ao bem, aos bens espirituais, né? Mas a vida, ela é muito assim, né? Depois que a gente aprende, a gente tem que ensinar. A gente deve se doar. O máximo da vida humana não é só ficar recebendo, mas é dar, né? E é o que acontece, né? Depois muitos aqui vão se graduando, depois vão ensinando os outros, como acontece quando eu sou branca, quem é menos graduado, sempre alguém que tem um pouco mais já vai ensinando. E a vida é assim, se a gente só encontra sentido se a gente se doa, não tem como, é mais alegria dar do que receber. Então o mito, ele simboliza muito a vida humana. A gente começa a vida, quando a gente é criança, a gente só recebe. Eu tenho um filho pequeno, né? Quem tem filho pequeno aqui? Levanta a mão, né? Filhos pequenos, né? As crianças são egocêntricas, né? Elas só querem receber. Você está cansado em casa, você está de qualquer jeito, de madrugada, vai te chamar, não importa. E você vai ter que sair de si para poder amar o teu filho. Mas depois, quando ele vai crescendo, as crianças, o normal é começar a se doar, não ficar só mais egocêntrico. O problema é quando o adulto fica só preso em si mesmo, egocêntrico, né? Mas a vida te leva a se doar, né? E é isso, justamente. A palavra, inclusive, existir, ela vem do grego ex sistens. Ex é fora, system é viver. Ou seja, existir é viver fora de si. A gente não existe se a gente não vive para o outro, né? Isso tem muito a ver também com o jiu-jitsu, porque se a gente não aprende sozinho, parece uma luta individual, mas um faz um exercício em você, depois você faz um outro, né? A gente tem que sempre ter atenção com o outro para não machucar. A gente tem que ter, quanto mais, eu sempre falei para você, né? Interessante a capacidade que quem é mais graduado tem da percepção corporal e da percepção do corpo do outro. Às vezes vai na gola, vai rápido ali, já tem uma percepção porque está ligado no movimento do outro, né? Isso também a gente pode levar para a vida. A gente tem que ficar sempre jogado para o outro, né? Trazendo para essa semana, quando morreu o Silvio Santos, né? E muita gente falou de por que ele fazia tanto sucesso. Porque ele colocava sempre a plateia em primeiro lugar, as pessoas em primeiro lugar. Ele falava assim, ele colocava as pessoas no pedestal. Ele tinha uma percepção de quando ele entrevistava, ele fingia que ele era uma pessoa ignorante. Ele se colocava no lugar do povo. O cara cativou por quê? Porque ele é uma pessoa que traz essa alteridade. Ele estava projetado para fora de si. Então, um pouquinho do que eu queria partilhar, não sei se você quer acrescentar alguma coisa aí também. Então, bacana demais. Pessoal, a ideia desse negócio, como eu já falei nas duas aulas, é isso, né? É a gente pegar um conhecimento de fora, né? No caso, fora, tem uma vivência acadêmica aí, né? Trazer para cá, né? Para que a gente possa daqui levar para uma troca, assim. Né? Então, como ele falou aí, né? O que a gente, eu falo direto para vocês, né? Que a gente vem aqui, a gente fazer o quê aqui? Entendi. Sair da caverna, né? Luta é uma coisa instintiva, né? Todo mundo luta. Se pegar um cara na rua e botar o cara vai lá lutar, ele luta. Agora, como ele luta? Então a gente vem aqui, vai melhorar, né? vai botar conhecimento nisso, para sair do instinto, né? Para sair do animal, né? Que todo mundo já tem. E a ideia é essa, né? E com essa melhora que a gente consegue adquirir todo esse conhecimento que inclui, não a parte técnica só, mas esses valores, né? Todo esse desenvolvimento
do equilíbrio emocional, tudo mais, e levar isso para a nossa vida. Essa é a ideia. Então, ele está fazendo aqui uma troca, né? Ele traz conhecimento de fora para cá para que a gente possa entender melhor o que a gente faz e como a gente leva isso daqui para lá. Então, essa é a ideia. Acho que está dando certo, né? A gente tem mais um esse mês ainda ou não? É o último mês? Não sei, que dia hoje? É agosto. Tem agosto ainda. É agosto. Então, tem mais um ainda. E aí depois a gente vai ver como vai continuar com essa atividade. Obrigado, viu? Vamos lá, gente. Vamos alinhar. Ó, venham treinar, hein? Nós estamos com esse conteúdo de guardinha aí que vai ficar por essa.